Oi pessoal, eu sou o professor Júlio e essa é uma aula sobre movimentos pendulares. Então vamos lá pessoal, um movimento pendular é um movimento formado por um pêndulo. O que é um pêndulo? Alguma coisa que pende. O que significa isso? Algo que está amarrado a uma corda. Então você tem uma bolinha presa por uma corda e isso é um pêndulo. Qualquer movimento que ele fizer já é um movimento pendular, tá bom? Isso poderia ser uma mola, poderia ser um sistema com, sei lá, um braço fixo, uma haste, duas hastes, poderia ser uma combinação de coisas, mas um movimento pendular basicamente é isso, quando você tem uma massa presa por um fio com um determinado comprimento, oscilando aqui, né, preenchendo um determinado ângulo de oscilação, que eu vou chamar de θ, tá bom? Assim como esse relógio, por exemplo, né, ele é uma massa presa por um fio, oscilando aqui um pequeno ângulo, tá? Os pêndulos que a gente vai estudar são pêndulos simples, formados basicamente por esse mecanismo e fazendo pequenas oscilações. Fazer pequenas oscilações significa dizer que esse ângulo com que ele oscila não passa de 10 graus. Por que isso é importante? Porque uma oscilação maior do que isso passa a ter forças atuando de uma maneira diferente e fica tudo muito bagunçado de entender. Fica uma matemática muito confusa mesmo. Quando a gente está em pequenas oscilações, a gente pode fazer aproximações envolvendo esses ângulos pequenininhos aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, se eu soltar daqui, por exemplo, vocês vão perceber que não se mantém com um comprimento constante. A corda cai junto, tudo cai junto, ele faz um movimento esquisito, ó, vai oscilando de jeitos diferentes. Então, a gente não quer isso, a gente quer um comportamento fácil de entender, portanto, os movimentos que estudaremos serão de pêndulos de pequenas oscilações, tá bom? Basicamente, né, para a gente começar aqui nossa conversa sobre pêndulos, existem dois tipos. A gente pode considerar um pêndulo de mola, que é uma massa presa a uma mola. Então aqui a gente coloca, por exemplo, um bloquinho de massa M preso a uma mola, e essa mola ela começa a esticar e recolher conforme você solta essa massa. Isso gera um movimento oscilatório, um movimento que na física a gente chama de movimento harmônico simples, MHS, tá? A gente chama esses corpos aqui de osciladores harmônicos. E esse movimento é fácil de entender. Os dois fazem esse tipo de movimento. O que muda desse pêndulo para esse pêndulo? No tratamento matemático, absolutamente nada, tá? Por quê? As forças envolvidas, aliás, né, elas são de naturezas diferentes, mas no movimento elas se comportam da mesma maneira. Elas alteram o movimento de forma bem parecida. Então, quando a gente fala de um pêndulo, a gente fala de uma força chamada de força de restituição. Por que força de restituição? Porque você está aqui numa posição, muda a sua posição e algo te restitui para a posição original. Existe uma força que está fazendo você voltar para a sua posição de repouso ou para a sua posição de equilíbrio. No caso da mola, essa força é a força elástica. No caso desse pêndulo, que é uma bolinha presa por um fio, não tem nada servindo de elástico. Então, quando a gente está no planeta Terra ou em qualquer planeta com massa suficiente para ser observável, a gente diz que esse tipo de pêndulo é um pêndulo gravitacional, porque a força de restituição é a gravidade. Como assim a gravidade? Bom, você solta o pêndulo de uma determinada altura, certo? Ele vai subir essa altura de novo, mas alguma coisa puxa ele para baixo. Então, ele tenta subir, algo puxa ele para baixo e reinicia o movimento. Essa coisa que puxa para baixo é, obviamente, a gravidade. Então, nós temos aqui também envolvida a gravidade. Basicamente, as grandezas que nós temos nesse tipo de pêndulo gravitacional, que é o que a gente está interessado em estudar hoje, são a massa do objeto, o comprimento do fio, a gravidade e o ângulo com que ele oscila. Tudo bem? De que forma essas coisas estão relacionadas? Sem muita enrolação, eu já vou contar para vocês que nesse caso, nesse tipo de pêndulo, da mesma forma, quando a gente solta um objeto de uma determinada altura, não importa a massa dele, a aceleração é a mesma, nesse caso, nesse tipo de pêndulo aqui, a massa também não é importante, ela não vai fazer diferença. Se você tivesse uma bolinha muito leve ou uma bola muito pesada, o comportamento vai ser o mesmo porque a gravidade é a mesma. A forma como a gravidade atua nos corpos é a mesma. Isso já previa Galileu. Claro que a gente consegue deduzir isso usando uma matemática bonita e tudo mais, mas a ideia desse vídeo é mais informar e apresentar esse conceito. Então eu já digo para vocês que a massa ela não é relevante nesse nosso problema. Então as grandezas envolvidas aqui dependem basicamente de G, L e do ângulo θ. O único critério para o θ, na verdade, para esse ângulo, é ele ser pequeno. Sabendo que ele é pequeno,
já está resolvido o nosso problema, a gente não precisa dele. Então, a única coisa que a gente precisa é G e L. De que forma? O período de oscilação desse pêndulo, então eu vou falar o período T, ele é dado por 2π vezes a raiz de L dividido por G. Eu sei que é estranho ver a fórmula jogada desse jeito, mas a gente pode mais para frente fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso. Talvez num outro vídeo ou num outro momento. O que eu quero que vocês entendam, aceitem na verdade agora, é que o período de oscilação é dado por essa expressão aqui. Mas calma, vamos entender direitinho essa expressão. O que significa ela, né? Primeiro, o que é o período de oscilação? O período de oscilação é o tempo que o pêndulo leva para partir de um ponto e voltar para esse mesmo ponto, depois de um ciclo completo. Então, por exemplo, se eu solto ele aqui, atenção à minha mão direita. Eu solto o pêndulo a partir da minha mão direita. Quando ele terá completado um período completo de oscilação? Quando ele regressar à minha mão direita. Então ele vai, voltou. Isso é um período completo. Esse é um ciclo de oscilação. Tudo bem? Então o período do meu pêndulo é o tempo que ele leva para fazer essa trajetória, para ir e voltar para o ponto original dele. Muito cuidado com isso. É o tempo de ir e voltar. Tudo bem? E esse tempo depende das grandezas L e G. Eu vou mostrar para vocês. G é a gravidade. Como eu não estou mudando de planeta enquanto gravo esse vídeo, ela vai ser constante ao longo de tudo que eu fizer. Então, a única coisa que eu consigo variar aqui nesse experimento que eu tenho na minha mão é justamente o comprimento desse pêndulo. E eu vou fazer isso para vocês verem como o período muda. Notem o seguinte. O período ele é proporcional à raiz do comprimento. Então, se eu aumento o comprimento, eu aumento o período, certo? Se eu diminuo o comprimento, eu diminuo o período. Isso significa que com um comprimento menor, leva menos tempo para ir e voltar. Observem, assim, tem um determinado tempo de oscilação. Se eu diminuo o meu pêndulo, deixo ele bem pequenininho, o tempo de oscilação é bem menor também. Ele vai e volta muito mais rápido, certo? E de que forma isso acontece? Usando essas equações, essa equação aqui, na verdade. Nossa, professor, mas esse 2π, esse monte de coisa, o que está acontecendo aí? Bom, vocês já devem saber que um círculo, uma volta completa de um círculo, tem comprimento de 2π vezes o raio. Quando a gente pensa na ida e vinda disso aqui, isso também é uma volta completa. Então a gente está pensando num ciclo completo de alguma coisa, faz sentido ter um fator de normalização dado por 2π, um fator de proporção, aliás, dado por 2π. Agora, vamos ver isso numericamente. O que significa isso, né? Esse pêndulo aqui, dessa distância até o centro de massa de oscilação, tem 40 centímetros. 40 centímetros equivale a 0,4 metros. Então, eu posso dizer que o valor de L no sistema internacional é 0,4. Nesse nosso exemplo do relógio, tá? L é aproximadamente 0,4 metros. O valor da aceleração da gravidade, como na Terra a coisa é mais ou menos constante, eu vou considerar o valor da aceleração da gravidade G aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a gravidade é uma aceleração, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho o valor de L, eu tenho o valor de G, π é aproximadamente 3,14, né? E 2 é igual a 2. Vou deixar isso aqui só para eu posso escrever 2, é aproximadamente 2 também. O que não é mentira. Então a gente consegue calcular qual deve ser o período de oscilação desse pêndulo aqui, fazendo a seguinte conta, né? A conta que a gente vai fazer é simplesmente aplicar essa fórmula. Então fica o seguinte, ó. Prestem atenção. O período é igual a 2 vezes 3,14 vezes a raiz de L, que é 0,4, sobre G, que é 9,8. Esse aqui é o período de oscilação. Fazendo as contas, a gente chega à conclusão de que isso é igual a aproximadamente, né, essa conta aqui é aproximadamente 1,27 segundos. Então, o tempo que demora para esse pêndulo fazer uma oscilação completa é cerca de 1,27 segundos. Peguem um cronômetro, né, e contem aí no vídeo quanto tempo demora para ele ir e voltar. Tudo bem? Bom, ok. A gente tem uma expressão, né? Fizemos aí um pequeno experimento, é possível verificar, vocês podem fazer esse teste também, basta que você saiba o comprimento do seu pêndulo
e o valor da aceleração da gravidade no local, que vocês conseguem verificar isso. Agora, nem sempre a gente sabe o valor da gravidade no local. É muito difícil de medir isso. Mas todas as outras grandezas a gente consegue medir com facilidade. Para calcular o período, existem os cronômetros. Π é um número, então a gente já sabe quanto ele vale. E para L a gente usa uma régua. A única coisa que a gente não tem como calcular com facilidade é o G. Mas já que ele aparece aqui nas nossas contas, não é muito difícil usar uma engenharia reversa aqui para descobrir, a partir do período, qual é o valor da gravidade no local. Então a gente pode usar um pêndulo simples para calcular qual que é o valor da gravidade do planeta Terra. Isso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Olha só, reparem que a gente vai partir dessa fórmula aqui, que T é igual a 2π raiz de L sobre G. Como aqui tem uma raiz, eu quero me livrar dela, eu vou levar os dois lados ao quadrado. Tá? Então eu fico com T ao quadrado é igual a 2π ao quadrado, que dá 4π quadrado. E a raiz de L sobre G ao quadrado é só tirar a raiz. Então vai ficar vezes L sobre G. Desse jeito. Passo o G multiplicando aqui desse lado, então eu fico com GT ao quadrado é igual a 4π quadrado L. Agora eu passo o T quadrado dividindo, então a conclusão que a gente chega é que a gravidade ela é igual a 4π ao quadrado vezes L dividido pelo período ao quadrado. Pronto! Temos uma fórmula para obter a gravidade a partir dessas grandezas L e T. Tudo bem? Nossa, professor, o que significa isso? Significa que eu consigo estimar qual é o valor da gravidade aqui onde eu estou. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu pêndulo, eu vou usar um tamanho um pouco menor, tá? Só uma questão experimental já. Então eu vou pegar o meu pêndulo, vou medir qual é a distância do centro de massa, da minha massa, até o ponto em que ele oscila, que é aqui a minha mão, tudo bem? Vou ver quanto vai dar isso. Eu estou usando uma régua, a minha escala estará em centímetros, eu passo para metros e está tudo certo. Aqui eu tenho 25 centímetros. 25 centímetros essa distância, o valor do meu pêndulo. E agora o que eu tenho que fazer é calcular quanto tempo dura uma oscilação. Porém, medir o tempo de uma oscilação, como ela é muito rápida, pode ser muito difícil. E pode gerar um erro experimental gigantesco. Por quê? Depende da minha observação. Depende do tempo que eu levo para perceber que, ei, o pêndulo voltou para a minha mão. Então o que eu tenho que fazer para diminuir esses riscos? Eu tenho que pensar num experimento que divida o meu erro e faça ele ser cada vez menor. Então no lugar de medir o tempo de uma oscilação, eu vou medir o tempo de 10 oscilações, por exemplo. Eu pego um cronômetro, meço quanto tempo demora para ele vir e voltar 10 vezes. Eu sei que esse é o tempo de 10 oscilações, então é só dividir esse tempo que eu calculei por 10. Vamos fazer o teste. Então eu vou cronometrar aqui o tempo de 10 oscilações do meu pêndulo, tudo bem? Vou soltar aqui o pêndulo e iniciar assim que ele tiver numa posição que eu queira começar. Então, 1, 2, 3 e... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 oscilações. E 10 oscilações levaram 10 segundos e 17 centésimos de segundo. É o tempo de contar 10 oscilações. Isso significa que cada oscilação durou isso aqui dividido por 10. Portanto, 10,17 dividido por 10, 1,017, certo? Então, 1 segundo e 1 centésimo de segundo. 2 centésimos aproximadamente. Então, o período que eu contei nas minhas oscilações do meu pêndulo, né, o período utilizado, ele foi de 1,017 segundos. O comprimento que eu tinha falado era de 25 centímetros. Então, o comprimento ele era 25 centímetros, que é igual a 0,25 metros, ou 1/4 de metro. Tá? Agora é só substituir isso tudo aqui na minha expressão, para calcular o valor da gravidade. Como é que fica, né? Eu chego à conclusão de que G é igual a 4π ao quadrado. Então, lembrando, o π ainda é 3,14, só que agora a gente faz ao quadrado, então vai ficar 4 vezes 3,14 ao quadrado, vezes o comprimento 0,25, dividido pelo período ao quadrado. Período ao quadrado é esse 1,017 ao quadrado. E bom, com o auxílio da calculadora, Deus me livre de fazer essas contas na mão, a gente chega ao resultado de 9,53, mais ou menos. 9,54, arredondando.
Então, a gente conclui que o valor da gravidade ele é aproximadamente 9,54 metros por segundo ao quadrado, aqui onde eu estou. Tudo bem? O que é um valor bem razoável, se você para para pensar. Porque eu, pelo menos, estou na cidade de São Paulo. Aqui, a altitude que eu estou em relação ao nível do mar é de cerca de 800 metros. É razoável que a gravidade seja um pouco mais fraca nessa região pela distância maior ao centro da Terra. Então, está aí um valor bem razoável e um método razoavelmente preciso também de estimar o valor da aceleração da gravidade. Se eu quiser um resultado mais preciso para o valor da gravidade, o que eu posso fazer é medir para diferentes tamanhos de pêndulo, para diferentes comprimentos. Então eu meço para esses 25 que eu usei, eu meço para 10, eu meço para 40, eu meço para 7 e vou medindo para diferentes comprimentos, chego em diferentes valores da gravidade, todos aproximadamente isso, tudo bem? Se tiver uma discrepância muito grande porque alguma coisa deu errado no meio do processo, ou porque a física mudou, isso também é possível, ter algum fenômeno que a gente ainda não conhece, você descobre algo novo, quem sabe? Mas, em geral, fazendo-se uma média disso, você reduz a quantidade de erro sobre essa medida, né? A quantidade de incerteza sobre o valor da gravidade, e essa é uma forma de estimar a gravidade utilizando movimentos pendulares. Até a próxima!